uma palavra que é especial para a sua vida, como tem sido especial também para a minha vida. A Bíblia, ela tem códigos, né? Existe um código para você entender o que está escrito nas Escrituras. Senão você não entende. Você pode ler aquelas palavras várias e várias vezes. Se você não tiver o código, não tiver a senha de acesso ao conhecimento que está por trás dessas letras, vindo através de um discernimento do Espírito Santo, você não entende. Você não entende. Então muitas pessoas conhecem a letra mata, é o Espírito que vai vivificar, e o Espírito Santo que vai nos dar entendimento e esclarecimento a respeito da Bíblia. No entanto, existe uma conspiração, isso é real, eu conheço os bastidores, assim como o satanismo. Ele utiliza de vários veículos e estratégias para destruir a noiva, destruir a igreja, enfraquecer a sua fé. Muitas dessas doutrinas satânicas têm entrado no meio da igreja. Tem entrado em nosso meio uma contaminação. Tem entrado em nosso meio um vírus, né, que tem contaminado a palavra. E a palavra, quando ela deixa de ser pura, ela perde o seu efeito e perde o seu significado. E hoje nós estamos vendo um desdobramento disso. Se observa, hoje fala-se muito em libertação, mas aquela libertação não está libertando. Fala em cura, mas a pessoa não é curada. Fala em batalha, mas a pessoa não tem vitória. O que é que está acontecendo? Muitas vezes nós estamos correndo atrás do vento em processos e mais processos e nunca alcançamos aquela vida plena, né? Nunca alcançamos aquela experiência pessoal ímpar, singular com Deus, que você vai levar para o resto da sua vida. Nós precisamos disso. Você precisa disso, como eu também preciso, como todo cristão precisa ter um momento de intimidade com Deus, algo que mude a sua rota. Quando Paulo teve encontro com Jesus, nunca mais a vida de Paulo foi a mesma. A vida dele foi mudada, foi transformada. Nós precisamos dessa experiência pessoal com Deus. Ela é muito importante para a sua vida, importante para a minha vida. Não apenas pelo fortalecimento da nossa fé, mas também para estar norteando você no caminho correto, e esse caminho que vai te levar na vitória. Quem aqui gostaria de ter uma experiência com Deus? Uma experiência forte? Algo, a gente fala tanto de avivamento, né? Mas esse avivamento está demorando para chegar, né? O que será que está acontecendo? Quem gostaria de ter uma experiência real, forte com Deus? Levanta a mão. Pois é, também. Quem sabe esse dia Deus não separou algo novo para nós, né? Fala-se tanto de avivamento. Muitas vezes nós declaramos palavras na terra e achamos que quando nós declaramos algo aqui, está ligado nos céus. A Bíblia fala sobre isso, mas nós temos que entender o contexto disso. Muitas vezes você declara coisas na terra, e essas coisas, onde dois declararam, onde dois concordam na terra, está ligado nos céus. Está escrito na Bíblia. Mas existe algo por trás dessa letra. Existe algo por trás disso, onde dois concordam na terra, está ligado nos céus, sim. Se o seu coração estiver ligado aos céus. Porque se seu coração não está ligado aos céus, é só palavra. Não funciona. E palavras por palavras, a palavra sem amor, palavra sem ação, é como o metal que soa, como o sino que retine, não tem efeito, não funciona. Para funcionar, você tem que estar ligado no seu coração. O seu coração tem que estar ligado aos céus. E se você não vive o que você prega, se você conhece a palavra, as escrituras, mas não põe isso em prática, o seu coração não está em Deus. E aí não adianta você declarar, não adianta você reivindicar, porque você não vai receber o fruto da promessa na sua vida. Vamos entender à luz da Bíblia qual é o segredo. E há segredos, nós já falamos aqui de alguns temas proibidos, já falamos a respeito de alguns assuntos, das pedras lá de Satanás, no síndrome de Lúcifer, do lenço enrolado no Evangelho de João, capítulo 20, a respeito da Arca da Aliança, que está lá nos céus. Apocalipse mostra que Deus a levou aos céus. Tem uma série de segredos nas Escrituras que só vai entender mediante o conhecimento e o discernimento. Não apenas o conhecimento, mas você precisa ter esse discernimento espiritual. Como é que nós vamos conquistar esse discernimento? Vamos conhecer a palavra, vamos ver o que a palavra fala a respeito disso. Quero iniciar aqui com o primeiro passo, a primeira etapa para você abrir os seus olhos espirituais, para você abrir os seus ouvidos espirituais. O primeiro passo que você tem que ter para ouvir a Deus e aprimorar, lapidar o discernimento na sua vida. Lucas capítulo 7, versículo 24.
Lucas, capítulo 7, versículo 24. Lucas, lembrando, né, não foi apóstolo de Cristo, ele é um historiador, ele pesquisou, ele não viu a Jesus, mas ele conseguiu garimpar informações, e o evangelho de Lucas é extremamente rico, né? Lucas foi médico, um homem extremamente inteligente, e a narrativa de Lucas vai nos trazer muitas informações. Lucas, capítulo 7, versículo 24. Falando sobre Jesus, que testemunha sobre João Batista. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saísse para ver no deserto uma cana abalada ao vento. Mas que saístes a ver um homem trajado com vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes para ver um profeta? Sim, vos digo, é muito mais do que profeta. Olha o que Jesus está falando de João Batista, hein? Muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. E ainda conclui: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aqui nos vai a primeira etapa do ensinamento para destravar. Sabe esses jogos de videogame? Meu filho ganhou um DS há um tempo atrás e ele gosta do Scooby-Doo, né? Então, para passar lá de uma fase para outra, você tem alguma chave, você tem que descobrir algumas coisas, senão você não muda de fase. Então, para você mudar de fase espiritual, para você elevar o seu patamar espiritual, você vai precisar de algumas chaves, né? Chaves que vão abrir o seu entendimento, abrir o seu conhecimento e vão lhe remeter poder. Senão, você só vai sempre enxergar a porta. Você vê a porta, Jesus é a porta, né? Mas olha, você tem que atravessar essa porta. Jesus tem muito mais do que você. Não quer que você só contemple a porta, quer que você entre e você usufrua de uma vida de bênção, uma vida em abundância. João Batista está nos mostrando aqui um primeiro sinal. Jesus ele deixa muito claro: quem que você veio ver no deserto? Pessoas com vestes elegantes. João Batista se vestia com pelo de camelo, cinto de couro, comia grilo. Era uma pessoa, o que está fazendo no deserto? Filho de sacerdote, seu pai Zacarias, né? Filho de sacerdote, era um sacerdote, mas ele está lá no deserto. E João Batista, Jesus testifica de João Batista: não há profeta maior nascido de mulher. E mais ainda, quer ser maior do que João Batista, tem que ser o menor do reino. Então Jesus deixa muito claro: quer ser grande diante de Deus? Tem que ser pequeno, né? Os grandes estão entre os pequenos, é humildade. João Batista estava ali pregando no deserto, né? Estava ali anunciando, preparando o caminho para Jesus ali no deserto. E a Bíblia diz que quando o anjo aparece para seu pai Zacarias, anunciando o nascimento de João, o anjo diz: olha, a oração da tua mulher foi ouvida, né? Foi ouvida, a oração de Isabel foi ouvida. Ela vai dar luz a um filho e vai se chamar João. Deus escolheu o nome, e ele será grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Antes do nascimento, Deus já fala a respeito de João Batista como sendo grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre. É algo que o satanismo, lá pela doutrina do satanismo, vai dizer que é um selado. Nós poderíamos chamar de predestinado. É aquele ali que Deus escolheu com um propósito, e Deus, na sua onisciência, sabe que nada vai mudar a rota de João Batista de cumprir o seu destino espiritual. Deus, na sua onisciência, sabia que Noé seria usado por Deus ali. Então, o pai de Noé, Lameque, quando recebe o seu filho ali, ele já sabe que aquele bebê ia crescer, ia trazer um livramento para aquela terra que estava amaldiçoada ali. Então, esses são aqueles que Deus escolheu dentro de um elo, né? De um elo ali, através da sua onisciência. E aí, Jesus ele destaca João Batista. Ele era uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Então, quantas vezes a gente olha para as pessoas com preconceito? Acha que o homem de Deus você olha, se a pessoa usa terno e gravata, é de Deus. E se a pessoa tiver de bermuda e chinela? Não, isso aí eu não vou ouvir o que esse cara tem a dizer. Ele é muito perrapado, né? Ele não está se vestindo adequadamente. João Batista se vestia de maneira muito simples. E Jesus deixou muito claro: você quer? Onde estão? Ele não está usando vestes reais. É uma pessoa humilde. Lembra de uma ocasião? Eu fui ministrar um seminário em Manaus.
e chegou até mim um presente, viu? As pessoas trouxeram um presente, era uma caixa feita ali da região, era alguma fruta da época ali, que virou uma caixinha. Eles transformaram um negócio lá, como se fosse uma cabaça, virou uma caixinha, e dentro tinha alguns bombons da região, cupuaçu, aqueles negócios da região lá. E aí a pessoa falou para mim: olha, Daniel, uns satanistas se infiltraram aqui nesse seminário e estão tentando te envenenar com esses bombons consagrados ao capeta. Mas nós, que temos o discernimento espiritual, entendemos que são satanistas e nós recolhemos os bombons, não vamos te entregar. Eu falei: mas como assim não vai me entregar o bombom? Né? Aí já é um insulto, né? Não, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, o que sai da boca manda ver o bombom, né? Aí te quebra a maldição. E eles relutaram, não queriam me entregar aquilo de jeito nenhum. Aí, depois de muita insistência, trouxeram, veio com toda a equipe de intercessão, tal, para orar pelos bombons consagrados. Sinceramente, eu não senti nada naquilo ali. Eu senti muita paz, tranquilidade. Falei: quem que trouxe isso daqui? É um casal de satanistas, estão na igreja, vestido de preto, tal, eles estão fazendo encantamentos para destruir o seminário e tudo mais, para que Deus não use. Falei: deixa eu falar com eles, manda eles virem até a sala. Imagina, Daniel, só recebeu os satanistas, né? Mas qual é o problema? É maior aquele que está comigo do que está com eles, se é que eles são satanistas. Deixa eu recebê-los. E com muita luta depois, muita persuasão, eu falei: gente, chama um casal, deixa eu conhecer eles. Na pior das hipóteses, eles são satanistas, vão se converter. Eles não acreditam nisso? Deixa eles virem. Relutaram, chamaram. Veio o casal, um casal simples, humilde, você via nos olhos deles, olhos puros, coração simples, um menino e uma menina ali, um casal, eram noivos, jovens, e eram crentes também, evangélicos, irmãos nossos na fé. Só que eles eram existem vários tribos, digamos assim, dentro do meio evangélico, né? Eles eram esse pessoal underground, né? Então eles tinham alargador de orelha, se vestiam de preto, mas falam de Jesus e usam dessa linguagem para alcançar outras pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de cultura. E o fato de usar um alargador de orelha, um piercing, uma tatuagem, não fazia deles menores. Era João Batista. Era como João Batista. Não estavam vestidos, não estavam trajados com uma roupa elegante, não estavam andando pelos palácios, talvez não tivessem um vocabulário erudito, deviam ser simples como Pedro, com um rústico pescador. Não eram eruditos como Paulo, mas Deus usa o pequeno, né? Deus usa o pequeno e usa o grande, basta ter o coração ligado nele. E aí eu vi que não tinha nada demais, orei com eles, foi bênção, comi todos os bombons, não aconteceu nada, né? Ainda ofereci para o pastor: pastor, você não quer o bombom de cupuaçu? Não, é do satanista. Tudo bem, sobrou mais, bênção. Que bom que não aceitou. Então, quantas vezes a gente, né, acaba avaliando e criando um preconceito. Então, o primeiro passo para destravar isso é você ter um coração humilde. Começa com essa humildade que precede honra. João Batista tinha essa característica de humildade. Tanto é quando Jesus se apresenta para ser batizado para ele, você vê a narrativa de João Batista: Jesus, não, eu tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. Humildade. Ele não falou: Senhor, você chegou atrasado, olha, perdeu o batismo, só amanhã agora, tem uma fila aqui, pega a senha. Não, humildade que precede honra. A característica de João Batista era um homem humilde, um homem simples, que estava se vestindo de maneira simples, trajado no deserto ali. Então essa é a primeira etapa que você tem que ter, um coração simples. Não pode julgar as pessoas com preconceito. Quantas pessoas eu conheço que às vezes entram na igreja e as pessoas se afastam: essa pessoa é esquisita, se afastam. Deus está vendo o coração, não está vendo a embalagem, ele vê o conteúdo, né? Você não pode julgar um livro pela capa, né? O hábito não faz o monge, está cheio de ditados, isso é tão verdadeiro. Quando a gente julga pela aparência externa. Eu lembro quando eu não era convertido, uma vez eu entrei na igreja, tinha cabelo comprido, aqueles bracelete cheio de ponta, metaleiro, era aquele roqueiro pobre, fazia mesmo meus brochinhos com durepox. Entrei na igreja, formou uma clareira à minha volta, todo mundo ficou com medo de chegar perto de mim. Aí o pastor falou: olhe para o seu irmão, diga que ele é amado. As pessoas de onde? Você é amado. Eu não me sentia amado. Só que eu saí de perto de mim, tinham medo de mim, né? Então as pessoas julgam pela aparência. Não devemos julgar pela aparência, né? Olha o coração, Jesus está olhando o seu coração. Então pouco importa se seu cabelo é comprido, se é curto, se usa piercing, se usa tatuagem, alargador. Deus está vendo o seu coração. Se usa terno, usa gravata. Olha, os crimes de colarinho branco são os piores, né? Aqueles usam terno e gravata, né? Tá cheio por aí, né? E terno e gravata na máfia disso, na máfia daquilo e de tudo mais. Quantos escândalos não vem, né? O pessoal coloca aí dinheiro na cueca, na meia,
tudo mais, e ainda agradece pela oração da propina. Ficou famosa essa história, ainda agradece a Deus achando que é bênção. Então, quanta coisa. Então, quando Jesus está deixando claro que João Batista era o maior dos profetas, O profeta também, ele vai, a profecia, aí vamos entrar no outro aspecto, ele estava anunciando a vida de Jesus, mas quando a gente fala de profecia, a profecia, ela sempre tem um propósito de somar, de edificar, de acrescentar, de agregar para você. A profecia nunca vai te trazer dúvida e ela nunca vem para você para saciar a sua curiosidade. Então a gente às vezes quer que Deus revele alguma coisa só para saciar a curiosidade. Me revela, Senhor, quem vai ser o campeão da Libertadores, né? Me revela quem é o Marlon, quem é a Thalia, para quê? Que adianta? Quem é o pai de Paulo, né? Que interessa quem é o pai de Pedro, né? Então para quem importa isso? É só curiosidade. Curiosidade, Deus não sacia a curiosidade, porque se fosse assim, os profetas estariam fazendo uma fofoca aí, teria uma fofoca brava no nosso meio, né? Esse fosse o propósito, é sempre trazer edificação. O profeta, ela vem do termo hebraico, chama-se Nabi, é o anunciador, aquele que está anunciando a voz de Deus, é o declarador da voz de Deus, aquele que vai ser então um mensageiro de Deus, que vai trazer a vontade de Deus para um povo, para a nação, para um grupo. Ele vai nortear o seu caminho mediante ali a direção de Deus. Essa é a função do profeta. O profeta também é citado na Bíblia, você já deve ouvir falar do termo adivinho, né? Então, vamos lá ver um adivinho, né? Na Bíblia usa esse termo muitas vezes sendo um sinônimo de profeta, né? Não no sentido de adivinhação, mas no sentido de uma revelação que Deus está dando ao profeta. Vou pegar um exemplo disso, está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então o termo profeta, né, também vai estar associado aí, né, pode ser um sinônimo de vidente no sentido de Deus trouxe a ele uma revelação. Então o profeta vai ser usado para trazer um apontamento. Esse termo profeta ligado ao Nabi, que é o hebraico Nabi, significa o anunciador, o declarador da palavra de Deus. Ele vai aparecer no Velho Testamento mais de 300 vezes, né? Estado muito citado no Velho Testamento. Então, quando as pessoas ficam preocupadas com hierarquias e demônios, né? Demonologia, isso pouco importa, viu? Você não tem que saber o nome do demônio para mandar ele embora. E a gente vê tanta confusão no meio disso, né? Então, tem que saber o nome do demônio para mandar ele embora. Não tem. Todos os demônios, do menor ao maior, se curvam sob um nome que está sobre todo o nome, que é o nome de Jesus, né? Todos eles vão se curvar. Então, não faça de uma doutrina algo extraído de uma informação de um demônio. Demônio, quem é você? Tranca a rua, né? Mas que demônio é esse? Principado de engarrafamento, né? E começa, qual é seu nome, demônio? Pomba gira. Mas a pomba não voa, não, essa pomba gira. E aí a gente começamos a criar uma bagunça, né? Fica uma bagunça, que é o pai da mentira, logo ele não vai te falar a verdade, né? Então se pauta na Bíblia. Quer saber um exemplo? Jó capítulo 41 nos mostra a descrição clássica de um demônio. Você lê Jó 41, é a descrição clássica de uma entidade, de um principado chamado Leviatã. Leviatã é um demônio mesmo, né? É citado pelo profeta, por Nabi, o anunciador, o declarador da vontade de Deus. Quando sai dos lábios de um profeta, é a chancela. É citado em Isaías 27:1. Aí sim, é um demônio, né? Mas você não precisa necessariamente saber do nome do demônio. E outra confusão, apenas aproveitando o ensejo, a gente vê um monte de gente ali, às vezes quando vai libertar alguém, o demônio está canalizando. Lembrando que a possessão genuína, verdadeira mesmo, ela é rara de acontecer, não é uma coisa tão frequente não. Em 14 anos de ministério, 20 anos de convertido, eu vi 4 vezes apenas manifestação verdadeira, autêntica, capeta mesmo, né? A maior parte é fruto da alma, né? São fruto das emoções, são distúrbios psíquicos, né? E muitas vezes há uma indução para isso. Se tiver uma multidão e você induzir, olha, tem gente que tem demônio aqui, eu estou vendo, Deus está mostrando, ó demônio, dá um grito de derrota aí, fala que estou inimigo.
indo embora. Vai ter alguém que vai fazer, o outro vai imitar, e você promove uma alucinação coletiva, né? Então tem muita coisa da psique. Você vê, demônio, por exemplo, não fala errado. Demônio existe há milênios, enganou até os anjos, né? O capeta enganou até os anjos lá caídos, né? Aí você fala, demônio, o que você vai fazer com essa vida? Nós vamos fazer essa vida cair da bicicleta, bater a cabeça. Que bicicleta, demônio? Vai ler Caminho Suave, você não sabe falar disso. Então, quantas vezes, né? Não é demônio, é alma. Está vazando a alma da pessoa ali. A gente vê numa libertação, várias pessoas dando ordem para o demônio. É uma pessoa só que fala, viu? Uma pessoa fala, o resto pode interceder, mas uma pessoa só dá ordem, senão vira bagunça. Demônio, está amarrado. Demônio, sai dele, está amarrado. Sai dele, está amarrado. O demônio, com licença, é para amarrar, vai embora. Não sei o que eu faço. Então, aí tem que ter sabedoria, né? De dirigir com as coisas. Vamos voltar à questão do profeta. Um outro texto que eu gosto bastante, Jeremias capítulo 1, versículo de 5 a 9. Aqui também vai estar usando o termo Nabi, do original, né? E o profeta também era chamado de homem de Deus. Então era aquele que Deus ia utilizar para trazer uma revelação. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que se tornasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aqui, profeta do original, Nabi, o anunciador, o declarador da palavra de Deus, aquele que vai apontar uma direção, um norte ao povo. Então disse eu, Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Olha a humildade dele, né? Você quer ser grande diante de Deus? Tem que ser pequeno, humildade. Eu não sei falar, Senhor, eu não passo de um menino, não passo de uma criança. Ele podia falar, Senhor, você falou com o homem certo, o negócio é comigo mesmo, nome é batalha, sobrenome é guerra, manda pro pau aí que o capeta vai ver só. Não, é humildade, simplicidade. Senhor, é esses que Deus usa, esses pequenos que Deus está usando, esse João Batista, esse Jeremias. Ele continua, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino. Deus o contesta, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Ou seja, ele vai anunciar a vontade de Deus. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-lhe na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Que privilégio, né? Que honra. Então essa é a função do profeta. Deus vai colocar as palavras dele nos lábios do profeta, e o profeta então vai dar uma direção ao povo. Direção ao povo. Essa aí é o perfil bíblico do verdadeiro profeta. Nós estamos construindo aqui o escopo, qual é aquilo ali, a luz da Bíblia que remete ao verdadeiro profeta, a chancela do profeta. Homem de Deus também vai ser muito utilizado associando ao profeta. Vai surgir 66 vezes no Velho Testamento, a maioria reportado a Elias. Outras 15 vezes vai estar sendo reportado a um profeta citado em 1 Reis, capítulo 13, mas esse profeta não apresenta o nome desse profeta, apenas fala um pouco a respeito dele. No Novo Testamento, o termo profeta vai ser utilizado 149 vezes, e o seu substantivo, profecia, vai surgir por 19 vezes. Então a função do profeta, exortar, ensinar, cuidar, apontar o caminho, essa é a função. É possível, e aí eu vou pedir ajuda do sub, preparar Números capítulo 11, de 24 a 25. É possível que Deus ele derrame sobre a sua vida uma unção profética temporária. Diante de uma circunstância, Deus ele pode derramar na sua vida uma capacitação vinda dele para profetizar, para dar direção, para testificar. Deus ele pode te usar. Então existem duas características. Deus ele pode te usar no momento, diante de um culto, de uma palavra, né? Através, você vai visitar alguém, Deus usa com poder a sua vida ali, e você pode ser usado como profeta para edificar, para somar, para validar, para exortar. E outros são profetas que Deus escolheu desde o ventre materno, como escolheu João Batista, como escolheu Jeremias, por exemplo, que Deus, a sua onisciência, já escolheu. Esse daqui é meu, esse daqui eu vou usar para nortear. Então é uma missão espiritual, é um destino espiritual perene,
perene, já está marcado ali por Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não possa usar outros também com uma unção profética, nem sempre no sentido de somar, de edificar. Profeta não traz confusão. Se você vê alguma coisa estranha por aí, profeta não traz confusão. A profecia, ela vem sempre trazer edificação para você. Ela vem te apontar um norte e te apontar um caminho. Olha só o que acontece em Números 24 e 25. Depois subir dar uma lida para a gente. Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre os 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais voltaram a fazer. Pois é, então eles profetizaram, eles 70 anciãos, debaixo de uma unção dada por Deus, né? Ou seja, capacitado ali, direcionado, né, por Moisés, aqueles 70 profetizaram. Depois daquilo, nunca mais aconteceu. Foi uma unção então temporal com um propósito. E uma outra coisa, um pouquinho adiante, já que está aberto aí, versículo 29, olha só que interessante. Moisés, ele vai fazer uma observação a respeito dessa situação. Moisés respondeu, tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Pois é, então Moisés, ele tinha um desejo no coração dele, puxa, que bom, que todos fossem profetas, que todos pudessem ser vasos para Deus usar. Só que Deus não pode usar todos. Deus, ele vai usar alguns, porque esses alguns descobriram a chave, esses alguns vão descobrir o segredo para Deus usar a sua vida através de um canal de bênção para você trazer orientação, exortação, fortalecimento, né, para você ser usado por Deus como um anunciador da sua vontade, como um declarador da sua vontade. Como é que isso vai acontecer? Existem também, vamos pontuar, vamos construir gradualmente aqui, os falsos profetas. Jeremias 14:14 diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Jeremias 14:14 está falando a respeito dos falsos profetas. Deixa eu ir aqui. Existem também os falsos. Olha o que diz a palavra de Deus, Jeremias 14:14. E disse-me, Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, falsa visão, e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que vos profetizam. Então existem os falsos profetas. Isso não é algo novo, não é algo que remonta somente à época de Jesus, mas antecede muito a período de Jesus. Está aqui no Velho Testamento. Havia ali também os falsos profetas que profetizavam com vaidade, com orgulho no coração. Então eles estavam querendo trazer o que? O falso profeta sempre vai trazer a glória para ele. Deus me revela, eu sei, eu vou dizer, né? Eu faço, eu aconteço. Quando tem muito eu, ele não opera. Ele não opera, né? Tem que ser ele faz, o profeta é o instrumento nas mãos de Deus. Mas tem o falso profeta. A Bíblia já fala a respeito também do falso profeta. Então, como é que nós vamos ter esse discernimento? A Bíblia diz que se um profeta de Deus falar em nome do Senhor, e aquilo que ele fala não acontecer, Deuteronômio 18:22, não acontecer, em vão falou o tal profeta. Então coloque a profecia, valida essa profecia. Se ele profetizou e aquilo não aconteceu, alguma coisa está errada. Alguma coisa está estranha ali. Aquele profeta falou em vaidade. E essa é uma característica, né? Checa. Quantas profecias nós tivemos aí? Jesus ia voltar em 2007, presidente em 2006 e tanta coisa. Avivamento, esse é o ano da vitória. Não, agora o ano que vem nós prorrogamos para mais um ano. E aí fica, cadê essas coisas acontecendo? Então são profecias vãs, profecias vazias, que visam muitas vezes preencher a glória do homem, né? Porque colocar o homem no local de Deus. A glória é dele, né? Não é humana ali. Nem tudo foi revelado a respeito de Jesus. Mateus 23:37, olha para mim isso, por favor. Mateus 23:37 vai nos trazer também mais um entendimento aqui.
Jesus deixa claro uma marca dos profetas. Qual é a característica do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta vai sofrer perseguição. Em toda a história, em toda a narrativa bíblica foi assim. Se você está sendo usado por Deus como profeta e não tem perseguição nenhuma, ninguém está te perseguindo, alguma coisa está errada, hein? Alguma coisa está estranha, né? Se não vem pedrada, alguma coisa está esquecendo, você não está incomodando o inferno, né? E Jesus deixou muito claro que o verdadeiro profeta vai ser perseguido. Todos foram perseguidos. Você não vai encontrar nenhum profeta nas Escrituras que não passou por perseguição. E olha só o que Jesus fala, Mateus 23, 37. Lê, Súbio. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Pois é, então Jesus já deixou claro, Jerusalém, Jerusalém, está falando de Jerusalém, está falando dos líderes eclesiásticos, está falando dos fariseus, está falando dos doutores da lei, está falando do sistema religioso contaminado. E quando vem um verdadeiro profeta, o que acontece? Apedreja esses profetas, né? Matam esses profetas. Estevão é um exemplo clássico disso, clássico. Eles juntaram pedras para apedrejar Estevão, só que mesmo vendo, e a Bíblia fala que o semblante de Estevão, o rosto dele era como de um anjo, e mesmo as Escrituras tendo narrado esse fato, ele foi apedrejado. Então é uma característica, vai sofrer apedrejamento, vai sofrer perseguição. Se você não está passando perseguição, alguma coisa está errada. É uma característica dos profetas. Então como é que nós vamos receber essa unção de Deus para ser um anunciador da sua vontade? Isso pode ser usado temporal, né? Deus pode te usar temporariamente com um propósito específico, pode te usar de maneira macro. Muitas vezes Deus vai mostrar coisas para você. Se Deus mostrar alguma coisa para você, sinalizar alguma coisa para você, se está vendo uma situação, Deus se revelar, vai e fala, não omita. Senão você vai, se Deus mostrou alguma coisa para você, seja corajoso, vai lá, Senhor, me mostrou, eu estou trazendo aqui a palavra de Deus para a sua vida, né? Então é muito importante você permitir que Deus te use, não tolha. A gente fica relativizando, mas será que Deus está falando mesmo? Você observa, analisa aquilo ali, filtra pelo Espírito Santo, Deus testifica no meu coração, vai trazer edificação? Se vai trazer edificação, se vai somar, você lança a profecia. Se alguma coisa vai trazer confusão, vai trazer ali dúvida, Deus não age assim. Deus não é sim, sim, não, não. Não há margem para dúvida, é certeza. Muitas vezes eu sinalizei debaixo de uma direção do Espírito Santo. Quem acompanha o nosso ministério, eu acompanhava muito o trabalho do Garotinho, governador Garotinho, né? Chegou a ser governador do Rio, inclusive. E pouco antes, uma campanha que ele estava fazendo, uma campanha política, Deus mandou que eu enviasse, na época, o Filho do Fogo para ele. Ele só tinha esse livro, não tinha os outros, estava escrevendo os outros. Então é muito tempo, isso aí é algo que tem mais de 10 anos atrás, né? E tem até uma foto dele recebendo o livro Filho do Fogo. Nós postamos isso até no nosso Twitter, tem no nosso site. Então a função do profeta é avisar, é alertar, é sinalizar, olha, está aqui, né? Eu lembro até de uma maneira cômica. A revista está fácil aí? Vou mostrar uma coisa para você. Lembra de uma maneira cômica? Eu vi uma entrevista com aquele Danilo Gentili, e ele estava satirizando um pouco aquela história da Rosane Collor, né? Tá falando, poxa, o Collor matava galinha lá na casa da Dinda, fazia rituais de feitiçaria, fazia rituais de bruxaria. Ele ainda ironizou, ainda falou, poxa, mas o que é isso? O que é isso? Qual é o problema, né, deles terem aliança com o diabo? Qual o problema? Se ela tem aliança com o PMDB. Então essa foi uma coisa curiosa, né, que chamou a atenção. Quero mostrar aqui para vocês. Há um tempo atrás, eu vou escanear essa imagem aqui, saiu na revista Veja, né, essa capa da revista Veja, mostrou uma serpente aqui do PMDB engolindo o Congresso Nacional, numa época em que isso não tinha acontecido ainda, né, não tinha tanta força política como tem hoje, e essa serpente conquistou hoje o Congresso Nacional, né? A serpente está lá, está bem alojada ali, está até quentinho, ficou um ambiente gostoso lá para ela, né? Ela está ali colocando seus ovos ali. A força de resistência, que era a bancada evangélica, deixou de existir. Garotinho, né, mudou de partido, foi para o PMDB, foi para a serpente, né? Acabou tendo uma série de problemas. Aí a gente começa a ver o desdobramento da história. Então a função do profeta é sempre avisar. O que você vai fazer depois,
é problema seu com Deus. Mas você tem que sempre ter o dever, se Deus revelou algo para você, vai lá e fale, né? E há um preço para isso. Pode ter certeza que você vai levar pedrada. A chance de levar pedrada é muito grande. Porque muitas vezes as pessoas, pelo seu orgulho próprio, imagina, quem é você para falar isso para mim? Quem é você? Sabe com quem você está falando? Eu sou um querubim. Você não sabe com quem você está falando, né? As pessoas ostentam aquele monte de títulos. Lembra de uma ocasião, a gente retratou isso no Voz que Clama no Deserto. Eu estava no Vale da Bênção, morava ali, Alameda de Jerusalém, número 6, ou número 5, acho 5, né, que tinha 2 números 5 na rua. Uma vez eu fui fazer uma entrega, eu comprei uma estante em São Roque e entregaram a minha estante na casa do vizinho, que era número 5 também. Aí eu, poxa, cadê a estante? Liguei, nós já entregamos, né? E eu desesperado, como assim entregar número 5? Aí eu vi que tinha mais um número 5. Toquei a campainha do irmão, ô irmão, entregaram uma estante aí? Foi uma bênção, Deus mandou a estante, foi de Deus, né? Eu falei, não, a estante é minha, não é de Deus não, né? Você pode ver que está meu nome na nota aí. Então tinha essa coisa, né? Qualquer coisa que acontecesse era uma coisa do Senhor ali. Então entregavam tudo errado, porque tinha muito número repetido. Mas eu comprei uma geladeira, entregaram no vizinho também. O vizinho estava glorificando ao Senhor lá. Então várias vezes acontecia isso. Engraçado que nunca entregaram errado para mim. Para mim, nunca vi entrega errada para minha casa. Vinha sempre coisa certa para o vizinho. Quando vinha para casa só chegava as contas. Conta sempre chega, interessante, né? Isso não tem erro. Então, uma coisa interessante é que estava no Vale da Bênção. Aí, numa ocasião, 11h30 da noite, a gente retratou isso no livro, no Voz que Clama no Deserto, toca a campainha. Ninguém vinha aquele horário em casa, né? 11h30 da noite. De repente eu vou ali, uma pessoa está lá, fala, Daniel, vim aqui falar com você. Falei, mas está um pouco tarde, né? Não, você não sabe quem eu sou. Você sabe quem eu sou? Olha bem para mim, sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal. E começou a dar uma série de títulos que ele tinha e tudo mais. E não importa os seus títulos, né? E ele veio me oferecer uma proposta para alterar o conteúdo da narrativa de Filho do Fogo para favorecer uma determinada pessoa. Ele falou assim, eu gostaria que você mudasse isso. Nós temos uma proposta, eu vim aqui representar um grupo. E ele deu o nome de um grupo, todos evangélicos, né? Todos pastores conhecidos. E a gente quer te oferecer uma ajuda para você poder mudar isso daqui, né? Uma pequena... Agora, se você não fizer, ameaça. Aí vai fazer isso e fazer aquilo e fazer aquele outro, e vamos te perseguir e tudo mais, né? Então, não adianta pessoas tentar títulos se você não tem uma vida compatível. Não adianta você dar carteirada num demônio se você não tem poder de polícia. Quantas pessoas estão lá, demônio, está amarrado. Como é que você acha que só falar vai amarrar? Não amarra. Se você não tiver vida com Deus, não amarra. Vai cair em Atos capítulo 19, os exorcistas judeus ambulantes. Eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que o demônio responde? Eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, mas você quem é? E pau neles, não adiantou nada. Então não adianta chegar lá, demônio, está amarrado. Não estou amarrado nada, você não tem autoridade. Então a autoridade tem que ser algo conquistado, né? Não é algo adquirido. Nem tudo. João 21, 25, abre para mim sobre, por favor. João 21, 25 nos conta que nem tudo a respeito da vida de Jesus foi retratado. Nem tudo está aqui nas Escrituras, né? Havia muitas outras revelações a respeito de Jesus que não foram retratadas. Daria muitos livros, né? E como é que nós vamos entender João 21, 25? Como é que nós iremos entender, como é que nós vamos entender a grandeza da obra de Deus mediante a esse pequeno relato que nos foi deixado o registro? Aí nós vamos precisar de chaves, né? Chaves, o que está escrito a palavra? Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, estou certo de que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Pois é, muita coisa. Então entender um pouco melhor isso. Vou ler para vocês Mateus de 54 a 58. Mateus 54 a 58, capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, e de sorte que se maravilhava e dizia: de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Isso é uma característica do profeta. E olha só como é que Deus age diante dessa característica. Jesus, chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, e de sorte que maravilhava-se e diziam: de onde veio essa sabedoria e estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isso?
e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então, se te faltar fé, você precisa ter humildade, para você poder abrir essa chave de conhecimento, humildade. Precisa ter vida com Deus, seu coração tem que estar ligado nele. Não adianta você declarar em palavras que você está ligado, se o coração estiver ligado não funciona. Precisa ter fé, por causa da incredulidade deles, que não ouviram a mensagem de Jesus, não houve maravilhas. Sem fé, sem você acreditar, sem você se entregar diante de Deus ali, você não vai ver maravilha, você não vai ver milagre. E uma característica do profeta: o profeta não tem honra na sua própria terra, né? É uma vertente. Eu faço seminário fora de São Paulo, lota, né? Falo para 1000 pessoas ali, facinho. Aqui, para a gente juntar 50, 60 pessoas é bem diferente, né? Porque é uma característica, isso aí sempre aconteceu e é algo que vai continuar acontecendo. A Bíblia já retrata isso. Então, se você está esmorecido, poxa vida, Deus me usa tanto para fazer tremendas maravilhas, para pregar a tanta gente, mas olha, meu vizinho, não consigo alcançar ele para Jesus, porque eu não consigo alcançar meu colega, né, de trabalho para Jesus. Eles estão vendo você todo dia ali, eles estão te olhando com olhos humanos. Oh, mas não é esse daqui? Não era esse aqui o cara que fumava maconha 10 anos atrás? Não era esse aqui o traficante do bairro? Mas não era esse aqui o satanista? Olham com aqueles olhos assim, não enxergam a transformação que Deus fez em você, né? Então, uma característica que Deus vai usar você, muitas vezes, talvez distante da sua terra, talvez em outros locais, mas Deus usa do seu poder na sua vida. Uma outra característica que eu quero deixar registrado, quando você, isso é uma característica para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Mateus 11, 41 a 42. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Interessante isso, né? E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Mateus 11, 41 a 42. Estou lendo. Não é não. Não? Minha Bíblia não tem texto, não. Ah, então desculpa, acho que eu confundi aqui alguma coisa. Mas ó, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, não só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, se você entregar um copo de água fria ao profeta, né, ele já vai, isso aí já traz bênção. Foi 10 que você leu? Capítulo 10. Ah, sim. Você achou? Achou? Qual que é o endereço? É Mateus 10, 41, 42. Ah, é o 10, tá bom. Meu filho mexeu no meu computador na hora de cortar, colar aqui. Então, Mateus 10, versículo 41 e 42. Então, uma característica que a palavra deixa muito clara: um copo de água fria, bastou um copo de água fria. Então, quando a gente despreza uma pessoa, às vezes você tem o poder de fazer o bem, despace amanhã, você está perdendo uma bênção, né? Porque toda vez que você pode ser usado por Deus como um canal de bênção, um instrumento de bênção, deixa Deus te usar, né? Não retenha esse poder de Deus aí, né? Aí sim, Mateus 13, de 13 a 17. Mateus 13, 13 a 17. Jesus muitas vezes ele falava por meio de parábolas, porque o povo nem todos estavam preparados para ouvir a mensagem dele. Era uma mensagem diferente para aquela época. Eles não estavam acostumados a ser alimentados com água, né? Água viva. Eles estavam sendo alimentados com uma água contaminada, estavam perecendo, o povo sofria, estavam sendo alimentados ali com a Coca-Cola. De repente Jesus aparece água. Eles acham estranho isso. Então Jesus usa de parábolas para que eles entendam. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, né? A diferença de ver e enxergar, precisa da chave para enxergar. Eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos,
e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Então Jesus estava dando um presente para aquela geração. Muitas pessoas gostariam de escutar essa palavra, muitas pessoas gostariam de ver esses milagres, mas não viram e nem ouviram. Só que para você ver a glória de Deus, para você ouvir a vontade de Deus para a sua vida, você precisa de uma chave, precisa de um segredo aqui. E vamos um pouquinho mais, Mateus, mesmo capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Então Jesus está deixando muito claro, aquele que ouve e compreende, esse produz fruto. Se você está trazendo fruto na sua vida, é sinal que você aprendeu a ouvir, você compreendeu a palavra e agora você executa a palavra, né? É uma trilha natural ali de conhecimento. Então é preciso ter humildade, santidade, né? Sem santidade você não vai quebrar essa chave, você não vai encontrar essa porta, né, de acesso à sala do trono. Precisa buscar uma vida de santidade. Isso vai exercer na sua vida fé, vai fortalecer ali a sua fé, isso vai melhorando a sua vida. João 14, 26. Lê pra gente sobre João 14, 26. Olha aqui mais um segredo interessante. É o Espírito Santo que vai nos ajudar. Ele que vai nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Quem nos ensina é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então você não é a letra, não é o conteúdo da letra, mas o Espírito Santo que vai te dar discernimento para ver e entender todas as coisas. Né? Conforme diz João 14, 26. Olha. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então é o Espírito Santo. Então sem o Espírito Santo você você vai ler e vai ser letra. Você precisa do Espírito. Só que o Espírito Santo é santo. E o Espírito Santo ele não fala com quem não busca santificação. Não é isso? Se a sua vida tiver pecado, o seu coração tiver turvo com o pecado, contaminado com orgulho, com avareza, com arrogância, né, com soberba, como é que o Espírito Santo, que é santo, ele pode falar através de um vaso sujo e contaminado? Deus é santo. Tudo que Deus, antes dele usar, primeiro ele santificou o tabernáculo, santificou os seus utensílios, tudo que Deus vai usar antes ele santifica. Então Deus não usa vaso sujo, não usa instrumento contaminado. É como um médico fazer uma cirurgia, ele precisa de um instrumento limpo nas mãos. Ele não pega nada que está contaminado. Então o Espírito Santo só fala com quem está buscando a santidade. E quem está buscando a santidade vai fortalecer a sua fé. Fortalecendo a sua fé, vai também trazer uma consciência a ser humilde diante de Deus. Né? O Espírito Santo vai te tornar uma pessoa humilde, não uma pessoa soberba. São chaves que a Bíblia está nos dando para abrir portas. Né? Jesus é o centro da revelação. Toda a revelação da palavra de Deus, ela vai culminar em Jesus, e Paulo fala isso em Hebreus, para o Novo Sul nos ajudar aí, Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Esse é o centro, ele acaba culminando na pessoa de Jesus. Paulo retrata isso daí para nós. Vamos dar uma olhada. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pois é, então Jesus é o centro do Evangelho, né? Toda a revelação, ela culmina na pessoa de Jesus. Quer ver uma coisa curiosa? Se você jogar num programa de computador, claro que pode ter uma variação, talvez de um programa para outro, mas e buscar exatamente o centro da Bíblia, o centro da palavra de Deus, qual é exatamente o texto que está no centro das Escrituras, vai cair no Salmo 108, versículo 8. Uma curiosidade, né? Jesus é o centro da palavra, né? Tudo aquilo que culmina no ápice da revelação, e o Salmo 108,
né, versículo 8, 118, aqui errado. Salmo 118, versículo 8, que seria o centro das Escrituras. Olha só o que diz. Salmo 118, 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Uma coisa curiosa, né? Que Jesus, ele é o centro, e o centro da palavra diz que sempre é melhor você confiar nele, no Senhor, do que confiar em homens. Não cai em armadilhas, não cai em emboscadas. Quem confia em Deus, conhece a Deus, porque você não confia em quem você não conhece, não é assim? Então essa confiança, ela vem de relacionamento com Deus. Esse relacionamento da confiança, confiança é fé. Quando você confia e você exercita a sua fé, você passa a querer agradar o Pai. Porque quando você ama a Deus, você quer agradar a Deus. Deus é santo, então você vai buscar uma vida de santificação. Essa vida de santificação vai preparar o seu coração, a sua mente, para ser um instrumento, um anunciador da voz de Deus. E você passa a ser um instrumento nas mãos do Senhor para edificar, para fortalecer. 2 Pedro, abrir de novo aí, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 a 4. Aqui é mais uma chave importante. A santificação, ela significa que você se torna participante da graça de Deus. Participante, você não está à parte. A graça não está lá e você não está aqui. Você é participante. Vou pedir já para o Levita abrir para mim 2 Reis 3,15. Enquanto ele está abrindo, que já está Pedro. Olha só o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Quer dizer, participantes da graça de Deus. Isso é muito legal, né? Você passa participante disso, você faz parte dessa graça. Quando você faz parte, você está perto, você está junto, você não está à parte, não está separado. Fazer parte dessa graça significa que agora você vai ter um poder especial. Deus agora está te preparando para receber algo novo. E uma coisa curiosa, olha, o Levita está preparando 2 Reis, vou pedir para o Sub preparar para mim, 1 Samuel 10:5. Deixa aí no dedo também, 1 Crônicas 25:1. 1 Samuel 10:5 e 1 Crônicas 25:1. Há uma coisa muito interessante aqui nas Escrituras, que muitas vezes Deus, ele se manifesta na sua vida, na minha vida, através da adoração. Então quando você está, veja, é todo um processo. Você está buscando uma vida de santidade, é participante da graça, você está permitindo que o Espírito, que é santo, te guie, te norteie, te aponte o caminho, mas você também está buscando santidade, porque sem isso o Espírito Santo não atua na sua vida. Mediante esse contexto, aí sim, Deus, ele pode operar na sua vida através do louvor e adoração. Através da adoração, Deus, ele fala com você. E nós vemos essa característica nas Escrituras, muitas vezes, né? Vamos dar uma olhada. Primeiro, Levita, por favor. 2 Reis 3,15, né? Isso. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Seria um músico, né? Tangedor, um músico, um adorador. Então, quando veio ali o adorador, quando veio ali o músico, a mão do Senhor se manifestou ali. Mesma coisa vai acontecer em 1 Samuel 10:5. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do altar, tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão profetizando. Pois é, olha, tremendo. Então, mediante a adoração, instrumentos musicais. Mesma coisa vai dizer em 1 Crônicas 25:1. Mas nós vamos ver também quando Davi está tocando a instrumento musical para Saul, ele acalma Saul. Aquilo não fazia com que Deus falasse com Saul, não estava abrindo o céu, mas havia um contexto ali que trazia
paz, né? Trazia paz. A adoração, ela tem essa característica, ela traz paz ao seu coração, ela fortalece a sua fé, mas ela também é um meio pelo qual Deus pode falar na sua vida. E muitas vezes Deus não fala através da adoração, não está se manifestando através de uma adoração, porque está faltando em nós fé, está faltando em nós santidade, está faltando em nós intimidade com Deus, está nos faltando ser participantes dessa graça de Deus. Sem esses elementos, você não vai ser grande diante do Senhor, não é? Olha só o que diz também em 1 Crônicas 25:1. Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério alguns dos filhos de Asaf, de Remã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e saltérios. Este foi o número dos homens que realizaram esse serviço. Mas mais uma vez, instrumentos musicais a serviço de Deus, para que através da adoração, através dessa manifestação da adoração, Deus se manifestasse ao povo. Muitas vezes nós temos observado adoração no nível muito terreno, né? Então as pessoas são levadas a uma emoção temporal, passageira, né? Mas quando você verdadeiramente está preparado para receber essa adoração, você é um recipiente que está preparado para receber. Tenho buscado santidade na minha vida, tenho buscado estar no centro da vontade de Deus, tenho procurado superar as minhas limitações, estou entregando diante do altar de Deus as minhas fraquezas, né? Aquilo que eu não posso, estou entregando para Deus, para Ele que Ele me ajude. Nós estamos vivendo um momento muito especial da história, um momento que antecede a vinda de Jesus. Todos os sinais apontam para isso, está cada vez mais claro, cada vez mais evidente as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Jesus está voltando. E nesse momento da história, Deus tem um presente para nós. Assim como o satanismo está ganhando um poder especial através do advento do anticristo, mais demônios estão sendo liberados e tudo mais, a igreja de Cristo também está sendo preparada como um grande recipiente para receber uma unção especial que vem dele, que vem do Pai. E olha o que a Bíblia diz, eu acho maravilhoso esse texto, Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Atos capítulo 2, a partir do versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Há uma promessa de Deus para os últimos dias, queridos, que nós iremos profetizar, nós seremos anunciadores da vontade de Deus. A promessa nas Escrituras Sagradas que nos últimos dias os nossos sonhos serão realidade. Aquilo que Deus tem colocado para você como sonho na sua vida, aquilo que você tem sonhado, que o Espírito Santo tem colocado, está gerando algo no reino espiritual. Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. José ficou mais de 10 anos esperando que aquele sonho se confirmasse, mas ele nunca se esqueceu, ele nunca desistiu daquele sonho. Os sonhos que Deus colocou na sua vida, querido, vão acontecer, porque você já é produto do sonho de Deus. Deus sonhou com você antes de te criar, te preparou dentro do ventre da mãe e te preparou para você ser um anunciador da vontade dele, para você profetizar, para você sonhar, para você acreditar. Vamos permitir que o Espírito Santo fale conosco através da adoração. Como através da adoração, muitas vezes Deus falou com seus profetas, Deus falou com seus filhos. Através da adoração, Deus, ele manifesta, ele traz conforto, traz força, fortalece a nossa fé, faz com que você possa contemplar os seus sonhos pela perspectiva de Deus, não pela ótica humana, limitada, passageira. Vamos falar com o Senhor. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Se permita que essa adoração venha falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Deixa Deus falar com você através desses acordes. Deixa Deus ministrar na sua vida. Espírito Santo, nos faça cheios,
cheios do teu Espírito. Cheios, Senhor. Light away.